As primeiras linhas. Geralmente, muitos escritores têm um pouco de bloqueio criativo quando vão começar a escrever um capítulo. Então, agora eu gostaria de sugerir algumas ideias de primeiras linhas como exercício para você tentar imaginar histórias a partir disso. Vamos lá. Quando ela abriu a porta, ela desejou. Aí você continua. Desejou o quê? Quando eu digo isso, quando ela abriu a porta, ela desejou. Qual é a cena que vem na sua cabeça? Segundo, ela olhou em volta rapidamente para ver se algo havia sido levado. A gente imagina o que? Uma pessoa chegando num apartamento e as coisas dela estão meio que reviradas. Então, ela olhou em volta rapidamente para ver se algo havia sido levado. Terceiro, eles estavam separados há apenas uma semana e ela já tinha um novo amante pendurado em seu braço. Quarto, o acidente não foi culpa dela. Mas continua o texto. O acidente não foi culpa dela. Isso é o narrador que está dizendo, isso é um dos personagens falando com outro personagem acerca de um terceiro personagem. O acidente não foi culpa dela. 5. Elas tinham muita liberdade naquela época, e não apenas porque seu ambiente era mais seguro. Poucas crianças tinham permissão para vagar tanto quanto elas. 6. Enquanto ele folheava os papéis, um pequeno envelope manuscrito chamou sua atenção, e seu coração começou a bater descompensado. 7. Assim que ele entrou, sentiu a tensão. 8. Depois de 5 anos, ela estava andando pela rua dele? 9. Eles estavam juntos há 25 anos. 10. Na propriedade dos fulanos, as moscas eram a primeira indicação de que alguém haveria de morrer. Veja bem, ele não está dizendo que alguém morreu. Não, ele está dizendo que quando aquelas moscas aparecem, alguém irá morrer. Ou seja, as moscas, ao invés de ser um efeito de quem já morreu, era na verdade um fator de premonição. Por que na casa dos fulanos, Souza, Moreira, Alencar, sei lá, na casa dos fulanos, as moscas se comportam de forma diferente, elas têm um poder premonitório. Você cria a história. Enquanto ela procurava a saída, seus movimentos eram frenéticos. 12. O cavalo voltou sozinho. Isso é cena típica de fantasia. Estão esperando alguém retornar e só retorna o cavalo dele, trazendo algum mau agouro. Tem uma cena de Game of Thrones quando Jon Snow está com Sam no alto da muralha e lá vem o cavalo sozinho. E Jon diz para Sam que é o cavalo do tio Benji. Vamos lá. 13. Ela se destacou da multidão porque... Continue. 14. Ele ficou animado ao encontrar 150 novos e-mails em sua caixa de entrada. Bom, geralmente as pessoas não ficam muito animadas quando vê tanto e-mail. O que foi que ele fez? Ele fez alguma proposta e estava esperando resposta e recebeu 150 respostas positivas. 15. Os passos estavam se afastando. 16. Ele teve o desejo de limpar o terreno, de olhar para outra direção e não lembrar de nada. É alguém que acabou de cometer um crime, enterrou o defunto e ele teve o desejo de limpar o terreno, ou seja, desfazer as pistas, de olhar para outra direção e não lembrar de nada. Tá feito, quero esquecer isso. 17. Quando o portão da prisão se fechou atrás dele, ele viu que alguém o esperava. 18. Ela ficou absolutamente imóvel na medida em que o som dos passos aumentava. 19. Ele tinha feito uma péssima escolha em esconder os danos. 20. Ela o abraçou e o sentou antes de lhe contar a terrível notícia. 21. Sua voz nunca soou tão fria. 22. Quando ele levantou a cabeça, ela mal o reconheceu pelos hematomas. 23.
O desejo de interrompê-lo antes que terminasse suas últimas palavras era opressor. 24. Perdemos o peixinho dourado, disse mamãe quando Johnny quebrou sua liberdade condicional. 25. Minha mãe era uma grande fã do padre fulano. 26. Não acredito que você fez isso. Foi o que o meu amigo Joey disse quando seu pai atirou no cachorro. 27. O fato dele ainda ser casado era incompreensível para a tia Joana. 28. Era uma manhã com uma chuvarada fora de época, quando tia Naldi seduziu meu pai. 29. Me chame de Tom e ouça a minha história. Foi assim que eu perdi a minha herança. 30. Na noite em que minha irmã foi sequestrada, eu me tornei jardineiro do Duque.